Você sabia que milhares de pessoas desaparecem todos os dias? As explicações mais comuns para os desaparecimentos são sequestros, raptos ou assassinatos. Mas existem casos de desaparecimentos de várias épocas e de várias partes do mundo que foram solucionados e que a descoberta causou uma grande surpresa para todos. Conheça agora o caso do austríaco que prendeu a filha por 24 anos, conhecido como Monstro de Amstetten. Início de uma vida obscura. Filho único de Josef Fritzl, morto em ação no ano de 1944 durante a Segunda Guerra Mundial, e Maria Fritzl, ele cresceu sendo criado apenas pela mãe. No ano de 1956, Josef, que já havia completado 21 anos de idade, se casou com Rosemary, com quem teve 7 filhos, sendo 2 meninos e 5 meninas, incluindo Elizabeth, que nasceu no ano de 1966. Desde jovem, ele já apresentava características de violência sexual. E no ano de 1967, manifestou sua conduta doentia ao cometer o estupro de uma jovem enfermeira, mantendo-a refém com uma faca em sua garganta, ameaçando matá-la se ela não se submetesse ao ato sexual que ele violentamente praticava. Por conta desse crime, Josef Fritzl cumpriu pena de 18 meses de prisão. O crime. Segundo relatos, foi no ano de 1977 que Josef começou a praticar abusos sexuais contra sua filha Elizabeth, que na época tinha apenas 11 anos. Aos 15 anos, depois de completar a escolaridade obrigatória, Elizabeth se matriculou em um curso para ser garçonete. No início do ano de 1983, devido aos anos de abusos sexuais que vinha sofrendo nas mãos do pai, ela decide fugir de casa e vai para Viena na companhia de um colega de trabalho, mas foi encontrada pela polícia 3 semanas depois e foi trazida de volta para a casa de seus pais. Em 29 de agosto de 1984, Josef Fritzl atrai Elizabeth para o porão de sua casa, com a desculpa de que precisava de ajuda para carregar uma porta, que na verdade seria utilizada para vedar o local que viria a ser o seu cativeiro por mais de 2 décadas. Ela segurou a porta enquanto ele parafusava as dobradiças e, ao terminar de fazê-lo, ele se utilizou de uma toalha embebida em éter para fazer com que ela desmaiasse e assim ele pudesse trancá-la dentro da cela sem qualquer chance de reação. Sua mãe Rosemary, que há certo tempo não tinha conhecimento de seu paradeiro, entrou em contato com a polícia, pois imaginava que Elizabeth estava desaparecida. Cerca de um mês após as investigações sobre o desaparecimento de Elizabeth terem se iniciado, Josef entrega à polícia uma carta com selo de uma outra cidade, escrita por ela mesma, na qual ela dizia estar hospedada na casa de um amigo e que estava cansada de viver com a família. Ela também pedia que seus familiares não procurassem por ela, caso contrário, ela deixaria o país. O pai disse à polícia que provavelmente sua filha havia se juntado a alguma seita religiosa, enquanto sua filha se encontrava cativa no porão, vítima dos abusos doentios do seu pai. Nos primeiros dias, Elizabeth batia nas paredes e arranhava o teto gritando inutilmente por socorro. Tamanho era o desespero da menina que ela quebrou as unhas da mão na altura da pele, fazendo com que o sangue escorresse pelos braços. A fim de aliviar sua dor e o trauma contínuo pelo qual passava, por muitas vezes ela fingia que estava viajando e escolhia uma paisagem distante que já havia visto antes e se imaginava no percurso de ida e de volta, apenas para tornar o passar do tempo mais suportável. O ambiente sempre escuro já se tornava familiar à prisioneira, que a certa altura já sabia com exata precisão quantos passos eram necessários para percorrer todo o espaço de seu cativeiro. Nas raras vezes em que conseguia ver fechos de luz, Elizabeth imaginava ver auroras no alto de uma montanha ou o brilho de estrelas, o que fazia-a cantarolar. No decorrer dos 24 anos seguintes, o monstro que outrora ela chamou de pai a visitava para trazer comida e outros suprimentos, e no decorrer das visitas ele a estuprava com regularidade. Em decorrência dos estupros incontáveis, Elizabeth deu à luz a 7 filhos. Uma das crianças morreu logo após o parto, e outras 3 chamadas Lisa, Alexander e Mônica
foram retiradas do cativeiro para serem adotados por Joseph e Rosemary, permanecendo com Elizabeth 3 crianças. Joseph comunicou às autoridades como as crianças apareceram na porta de sua casa e, baseado em uma aparente reputação, as autoridades conferiram ao casal o direito de criar as 3 crianças como seus filhos adotivos. Em 1994, Joseph ampliou o cativeiro de sua filha, dando aos filhos cativos, frutos de sua incestuosa e doentia relação com Elizabeth, um razoável conforto com televisão, rádio e videocassete, e também ensinou-as a ler e escrever, além de dar-lhes comidas quente e fresca. Quando Elizabeth se recusava a manter relações sexuais com ele, Joseph desligava a energia do cativeiro por alguns dias ou se recusava a entregar comida a ela e a seus filhos. O caso foi descoberto depois que Kirsten, a filha mais velha de Elizabeth na época com 19 anos, foi internada em estado grave e a polícia recebeu uma ligação anônima denunciando os abusos, o que indicaria que alguém sabia ou pelo menos suspeitava de Fritzl. Sem informações sobre a mãe da menina, as autoridades fizeram um apelo na TV. Elizabeth teria convencido então o pai a deixar que ela e os outros 2 filhos saíssem do cativeiro para conversar com os médicos. Elizabeth só revelou os abusos do pai após a polícia assegurar que ela e seus filhos nunca mais teriam contato com Fritzl. Segundo autoridades, Elizabeth, Stephanie e Felix foram internados com trauma profundo. Os 2 meninos sofreriam de distúrbios visuais e de pele, resultado da falta de exposição à luz solar. Investigadores disseram que exames de DNA comprovaram que Fritzl é o pai das 6 crianças que sobreviveram ao cativeiro. A polícia divulgou imagens do cativeiro construído por Fritzl ao longo dos anos. A porta de acesso revestida de concreto ficava escondida atrás de uma estante no porão. Para abri-la, era preciso acionar um mecanismo eletrônico com um código que só Fritzl conhecia. A mãe e os filhos viviam numa área de cerca de 60 metros quadrados, composta por um quarto, cozinha e um pequeno banheiro. O local era ventilado por meio de um duto. Em algumas partes do cativeiro, a altura máxima dos cômodos não passava de 1,70 m. As crianças nunca foram à escola e jamais receberam tratamento médico. O único contato com o mundo exterior era por meio de uma TV. A comida era trazida todas as noites por Fritzl, que também dava roupas para as crianças. Os outros 3 filhos de Elizabeth tinham uma vida completamente diferente dos irmãos. Iam à escola, eram considerados bons alunos e participavam de atividades em grupo. Fritzl, descrito pela polícia como autoritário e inteligente, proibiu sua mulher e os 6 irmãos de Elizabeth de chegarem perto do porão. Para assegurar-se que não seria alvo de suspeitas, o engenheiro sempre reclamava da falta de empenho da polícia para encontrar sua filha. O julgamento. Fritzl foi a julgamento num tribunal provinciano do dia 16 de março de 2009 pela morte de um bebê que morreu pouco depois de nascer no porão, além de 5 outras acusações: cárcere privado, estupro, incesto, coerção e escravidão. Fritzl declarou ser culpado das acusações de incesto e cárcere privado, mas disse ser apenas parcialmente culpado de coerção e estupro. Ele declarou-se ainda inocente das acusações de homicídio e escravidão. No dia seguinte, porém, ele decidiu se declarar culpado depois de ver o depoimento de 11 horas de sua filha Elizabeth, gravado em vídeo e exibido numa sessão com as portas fechadas. No dia 19 de março de 2009, Fritzl foi julgado, culpado e condenado à prisão perpétua pelo crime de incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. Calcula-se que ao longo de 24 anos ele tenha estuprado Elizabeth mais de 3.000 vezes. Pouco se sabe da vida de Elizabeth e de seus filhos. A mais recente informação, tornada pública pela imprensa austríaca, assegura que Elizabeth está tendo sucesso em seus esforços para construir uma vida normal. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essa história incrível? Não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até a próxima, galera aqui do canal Universo Oculto.